Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O Evangelho ameaça o sistema. Passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde os judeus tinham uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi procurá-los e por 3 sábados seguidos discutiu com eles. Partindo das Escrituras, explicava e demonstrava para eles que o Messias devia morrer e ressuscitar dos mortos. E acrescentava: o Messias é este Jesus, que eu anuncio a vocês. Alguns judeus se convenceram disso e se uniram a Paulo e Silas, assim como um bom número de gregos que adoravam o Deus único, e não poucas mulheres da alta sociedade. Os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns indivíduos maus e vagabundos, e provocaram um tumulto alvoroçando a cidade. Alguns se apresentaram na casa de Jasão, em busca de Paulo e Silas, a fim de os levar à presença da assembleia do povo. Não encontrando Paulo e Silas, arrastaram Jasão e alguns irmãos diante das autoridades e gritavam: estes homens que estão transtornando o mundo inteiro chegaram agora aqui também. E Jasão deu hospedagem para eles. Todos eles vão contra a lei do imperador, afirmando que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e as autoridades ficaram agitadas e exigiram uma fiança por parte de Jasão e dos outros irmãos. Depois o soltaram. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo e Silas partir de noite para Béria. Logo que aí chegaram, entraram na sinagoga dos judeus e acolheram a palavra com toda a disponibilidade. Cada dia examinavam as Escrituras para ver se tudo era mesmo assim. Muitos deles abraçaram a fé e também um número considerável de gregos, tanto mulheres de condições elevadas como muitos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Béria, foram lá para agitar e confundir o povo. Imediatamente os irmãos fizeram Paulo partir para a costa, enquanto Silas e Timóteo permaneceram aí. Os que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas. Depois voltaram com ordens para que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo o mais depressa possível. A dinâmica da evangelização. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou revoltado ao ver a cidade cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e pagãos que adoravam o Deus único, e todos os dias discutia em praça pública com aqueles que ia encontrando. Começaram a conversar com ele. Alguns diziam: o que estará querendo dizer esse charlatão? Outros diziam: deve ser um pregador de divindades estrangeiras, porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando Paulo consigo, o levaram a Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que você está expondo? De fato, as coisas que você diz soam estranhas para nós. Queremos, portanto, saber do que se trata. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou a ouvir as últimas novidades. No meio do Areópago, Paulo disse: senhores de Atenas, em tudo eu vejo que vocês são extremamente religiosos. De fato, passando e observando os monumentos sagrados de vocês, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, também não é servido por mãos humanas, preciosas de algumas coisas, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana, para habitar sobre a terra, a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele viemos, nos movemos e existimos, como alguns dentre os poetas de vocês disseram: somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, mas Deus
sem levar em conta os tempos da ignorância. Anuncia aos homens que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós ouviremos você falar disso em outra ocasião. A essa altura, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, se uniram a ele e abraçaram a fé. Entre esses estavam também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Além de exercer considerável influência sobre o povo, os judeus gozavam de tolerância. Por parte do poder romano, eles atacam por inveja, pois sentem que estão perdendo o prestígio entre o povo. De outro lado, querem a todo custo diferenciar-se do fenômeno cristão, com medo de atraírem sobre si a antipatia do poder romano. Até o momento, os cristãos não tinham manifestado claramente as implicações políticas do anúncio do Evangelho, e principalmente a crítica contra o absolutismo romano. Os judeus, a fim de reprimir os cristãos, mostram essa incompatibilidade radical entre a proposta do Evangelho e o sistema político dominante. Enquanto isso, a comunidade relê o Antigo Testamento à luz do anúncio de Jesus e se organiza para defender seus líderes. A permanência de Paulo em Atenas serve de ocasião para Lucas mostrar a dinâmica do anúncio do Evangelho dentro de uma sociedade idolátrica e intelectualista. Primeiro, o missionário observa o ambiente, entrando em contato com o povo simples, praças públicas e com pessoas mais influentes, filósofos, e fazendo uma provocação, interpelando o missionário, começa a explicar o seu anúncio. É importante partir da observação da realidade. Paulo menciona a inscrição de um altar que ele viu e mostra que Deus desconhecido é o Deus verdadeiro que dá a vida. Depois, cita um poeta conhecido para criticar a idolatria que aliena o homem. O ápice do anúncio é o julgamento, isto é, a manifestação da verdade. O Deus vivo se manifestou em Jesus Cristo, para ser da raça do Deus verdadeiro. O homem deve confrontar-se com Jesus cristão, reconhecendo o Deus verdadeiro, libertação da idolatria, e assim tornando-se homem verdadeiro, libertação da autossuficiência e da alienação. O julgamento, então, se realiza. Alguns rejeitam e se enrijecem na própria autossuficiência, outros aceitam e se convertem.